Abraço, galera ligada aqui no programa Fute Sagrado. E aí, Jefferson, tudo bom? Tudo bom com você, João? Pra você, qual foi o destaque da rodada? Pra mim, com certeza foi o Corinthians, né, que disparou de vez na tabela. Foi um jogo que, pra mim, os dois times se impuseram fortemente no jogo. Mas o Corinthians com o Jadson e o Jô conseguiram abrir a vitória e abriu 9 pontos do segundo colocado Flamengo e manteve a invencibilidade no campeonato. E pra você, Glaucio, qual foi o destaque? Destaque pra mim veio do jogo do Palmeiras, né? Porque foi um jogo muito disputado até então, que a gente acreditava vendo aquele empate 3-3 na Copa do Brasil. Só que o resultado reflete um pouco a superioridade que o Cruzeiro teve em campo, né? Tanto com as principais armas dele, que é o Thiago Neves e os seus contra-ataques, porque sua defesa é muito forte, muito sólida. E também com a fase que vem tendo o Palmeiras, porque o Fernando Praz realmente, olhando um pouco, a gente olha que o Jailson talvez mereceu uma chance nessa atual temporada, porque o Praz ele vem dando falhas em lances decisivos na partida. E aí, Douglas, e pra você? Para mim, o destaque da rodada foi o jogo do Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões. E também, falando melhor, destaque absoluto da partida, Everton Ribeiro, camisa 7 do Flamengo, porque ele tá, mesmo chegando agora no Flamengo, parece já ter um grande entrosamento com os companheiros. Foi o dono da bola, deu um lençol, deu uma assistência com um lindo drible, junto com o seu xará Everton, que fez um gol. O primeiro tempo foi mais parado. O primeiro tempo foi ali mais o Flamengo tentando pôr um jogo, mas cruzando muitas bolas, a defesa do Vasco cortando de cabeça. O Vasco ficou devendo muito na parte de criação de jogadas. Achei que o Nenê poderia, ele junto com o Luiz Fabiano, acrescentar mais o poder ofensivo do Vasco, mas mesmo assim o Flamengo mostrou porque é o vice-líder da competição, mostrou que se recuperou daquela eliminação na Libertadores. O Guerreiro não atuou muito bem, teve um cartão amarelo, o jogo foi muito pegado e jogos pegados para ele não é muito bom, ele perde a cabeça muito facilmente, é mania de muitos jogadores sul-americanos, começa a ficar pegado o jogo, já começa a querer partir para xingamentos. Ele toma muito cartão, né? Ele toma muitos cartões, faz muitas faltas bestas até. Ele é um cara que poderia ter um pouco mais de calma, porque ele tem um bom futebol. Não é à toa que é o camisa 9 do Flamengo, que é um time do povo. Foi camisa 9 do Corinthians, que também é um time do povo, campeão mundial de clubes, jogou no Bayern de Munique. Ele deveria ser um jogador mais centrado dentro do campo, mas ainda é um grande mito, é um grande craque e tem tudo para fazer ainda um grande campeonato e buscar até a artilharia do torneio. E o Luiz Fabiano jogou bem? O Luiz Fabiano, como sempre, fala muito e faz pouco. Não vem convencendo com a camisa do Vasco. Acho que ele poderia ser o camisa 9 de um time grande mesmo, mas está provando que está jogando achando que o Vasco ainda está na Série B. Ele veio lá da segunda divisão da China, jogando num time que é acostumado a jogar a Série B do brasileiro e acha que está na Série B. Está fazendo muito pouco, rendendo pouco, fazendo poucos gols. Fez 2 gols contra o Corinthians, mas contra o Flamengo ficou claro que ele ainda não se encontrou em campo. E o Luiz Fabiano que é o famoso artilheiro dos gols inúteis, né? Todo gol que ele faz, ou é contra time pequeno, ou é em jogo que não vale nada. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, ele fez 2 gols, mas o time dele tomou de 5 em casa, não é verdade? Sim, o Luiz Fabiano ele tem que ser mais decisivo, fazer gols no momento que o time precisa, como até as derrotas, mas o time precisa, no 0-0, ele precisa ir fazer um gol, se ter chances de fazer o segundo, e não sair perdendo gols como de costume. Nossa, o que você acha do time do Flamengo? Pra mim o time do Flamengo tem tudo pra ganhar esse campeonato, apesar do Corinthians estar muito na frente, mas a gente sabe que os gambá não é tudo isso. E o Urubu, na verdade, a gente já tá cercando a carniça desses caras aí pra gente mostrar nosso valor. Se você pensar no elenco, que você acaba de ter a maior promessa nos últimos tempos, aí, vamos falar assim, que é o Vinícius Júnior. E ele não tem e ele tava vindo tendo espaço e atuando muito bem. Aí você olha com a chegada do Giovani, o Everton Ribeiro, você tendo o Diego, Conca, o Everton. Aí você olha o ataque, Leandro Damião, Guerreiro e Viseu, você olha que o time do Flamengo é muito mais qualificado, né? E vamos falar a verdade. A malandragem que os carioca têm na hora de se impor em campo é muito forte. Tirando o Vasco, que a malandragem dele é só pra bater em torcedor, bater em árbitro, esculachar porque não aguenta levar drible. Os demais lances a gente pode confirmar que o Flamengo está se mostrando muito preparado.
apesar das falhas que o Muralha vem tendo no campeonato aí, e isso, inclusive, tirou o Caim que a torcida tinha por ele e tudo mais, que surgiu muitos boatos aí que a torcida estava pedindo a saída dele, mas vamos falar a verdade, futebol é futebol, mas o time do Flamengo vem se preparando muito forte e prioriza com certeza o Campeonato Brasileiro, jamais pela sua saída na Libertadores, por erros mais técnicos do goleiro também, como é o caso do Fernando Praz. O Flamengo perdeu os 3 jogos fora de casa, não é verdade? Então, porque a nossa torcida é muito forte, né? E agora a gente tem uma casa própria. E isso daí vai ser um fator decisivo para esse campeonato, né? Você falou do Corinthians aí, vamos falar do jogo do Corinthians, que é o líder com 32 pontos, 9 pontos na frente do Flamengo, e jogou muito bem, não é verdade? Os dois times se impuseram. No primeiro tempo, pra mim, os dois machucou muito a bola, mano. Não teve muito futebol. Pra mim, foi bem fraco, bem abaixo da média. Tanto o Corinthians quanto a Ponte Preta, que vem fazendo um belíssimo campeonato. Fez uma entrada do Campeonato Paulistão jogando muita bola. Deixaram muito primeiro tempo muito mal. Mas o segundo tempo foi um jogo melhor e o Corinthians conseguiu mostrar que dentro de casa é forte e não tá de brincadeira no campeonato. Vai dar sufoco até o final do campeonato para muito time aí. Eu vejo que o Corinthians ele não corre nenhum risco em jogos do campeonato. Ele sempre faz do gol a hora que quer. Porque os outros times tentam e não conseguem. Perdem pênaltis em jogos decisivos. Mas o Corinthians se segura na defesa em jogos fora de casa e acaba marcando gol. E quando joga em casa também, os outros times não conseguem atacar. E quando o Corinthians quer, vai, faz um, depois vai, faz 2, faz 3 e acaba ganhando o jogo, não é verdade, Douglas? Sim, apesar que o Corinthians é o time característico da goleada por 1-0, é um time que vem com um sistema muito consistente, um sistema que o Fábio Carille, mesmo muito criticado, o Corinthians criticado como quarta força, vem sendo comandado mesmo por um grande treinador. Ele, mesmo sendo o início de trabalho dele, ele vem muito bem. Porque ele, com poucos jogadores de nome, talvez uns 4, 5 jogadores, no máximo no elenco todo, que já são consagrados por outros clubes até, jogadores jogaram na Europa, ou até em campeonatos menos conhecidos lá fora, mas são jogadores que estão dando resultado graças a ele, graças ao Carille. O mérito do Corinthians está invicto, com 10 vitórias neste campeonato, vem graças ao Carille. E o Corinthians tem um jogador que é fundamental no esquema dele, né, que é o Romero. Ele marca, até mais do que laterais de ofício, e quando ataca sempre faz gol, principalmente em clássicos, não é verdade, Glaucio? O Romero, ele é um cara que vinha trocando várias tretas aí com a torcida, né? Mas vamos falar a verdade, esse cara, o que ele tem de chato, ele tem de raçudo, né? Ele é um cara que tá em todas as posições possíveis no campo, ele se dedica o jogo inteiro. Ele realmente mostra o futebol sul-americano, o que é de verdade, porque aqui no Brasil a gente tem uma visão de futebol, né? E nos outros países sul-americanos a gente vê que a raça é o principal valor, não é tanta habilidade. E o Romero, o que ele não tem de habilidade muitas vezes, ele compensa com a tua extrema raça, né? Fora que aquele cabelinho dele, vamos falar a verdade, ele joga na cara de toda a torcida aí, e quando a gente vai observar suas bolas paradas e tudo mais do Corinthians, o Romero não participa de nada. Ele simplesmente pega aquela lateral lá, sai correndo que nem um cavalo e corta pra dentro. Aí pode ser um chute, pode ser um passe, mas muitas vezes ele, o que ele faz? Na hora dos clássicos ele arranja uma treta. Vamos ver no próximo clássico que tá por vir aí do time, pra ver quais são essas tretas que ele vai arranjar. Porque ele é um cara que ele é muito briguento, assim, pelo tamanho da sua raça, mas acaba ele entrando em divididas e brigas desnecessárias pelo tamanho da força que ele quer usar. Ele usa tudo que tem, mas isso, por um lado, é perigoso, pelo lado, vamos falar assim, do juiz e do jogo pegar fogo e a torcida querer tretar toda hora, porque as torcidas aqui no Brasil estão tendo cada vez mais esse desastre da briga. Mas vamos olhar o Romero como um jogador de extrema raça e garra. Ele, pra mim, na minha visão, ele não é tão habilidoso, mas a raça dele é fundamental pro time do Corinthians. O esquema tático, ele é o pulmão do time. É isso aí. E o adversário do Corinthians quarta-feira, o Palmeiras, que jogou contra o Cruzeiro. O Palmeiras já tinha jogado com o Cruzeiro há 10 dias atrás na Copa do Brasil, tinha conseguido buscar um empate 3-3, após estar perdendo por 3-0, mas dessa vez não deu, né? Tomou de 3-1 fora de casa. Tipo assim, o esquema tático do Palmeiras, muitas vezes, assim, é um esquema meio duvidoso,
Porque muitos jogos que tá o Guerra, ou quando o Guerra joga, a gente vê o ataque do Palmeiras muito mais organizado. Quando eles tentam improvisar outros jogadores, não tem essa mesma qualidade. E quando a gente fala de sistema defensivo, um elenco que tem tantas peças, ele fica, muitas vezes, mistura. Então, eu acho que para a defesa do Palmeiras existiriam ter formações ideais para buscar o entrosamento. Porque se a gente for olhar, a qualidade técnica do elenco do Palmeiras completo é muito grande para você perder um jogo de 3-1. E se você entrar em jogos de clássico e tudo mais, ele tem que ser favorito sempre, pelo tamanho do investimento que foi. Só que se a gente olha que o time deles não tem uma sequência de jogos com o mesmo elenco, eles ficam rodando o elenco a todo tempo, porque tem que revezar, porque eles contrataram muitas estrelas de vários times e quando chega ali, muitas vezes eles não conseguem resolver pela falta de tempo para jogar e tudo mais. Os grandes destaques do Palmeiras, se ele for pensar numa reconstrução imediata, é abusar da velocidade do Roger Guedes, que é um jogador que está tendo muito destaque. E eu acho que para esse jogo contra o Corinthians, ele com certeza, junto com o Romero pelo lado do Corinthians, o Roger Guedes pelo lado do Palmeiras vai ser a fumacinha do jogo. E se a gente for olhar, eu acho que o William Bigode, vamos falar assim, o Bigodinho, ele está muito melhor, tanto fisicamente quanto taticamente, no time do Palmeiras. Porque ele realmente entendeu o que o Cuca está pedindo. Um cara que faz uma composição melhor no meio campo ali, buscando apoiar o meio campo na saída de bola. Isso, quando ele e o Guerra começam a se deslocar bem ali entre os dois, eles conseguem fazer tabelas, conseguem puxar a velocidade para as pontas. E quando a gente viu que nem o jogo da Libertadores, que foi o Zé Roberto que foi improvisado na posição, a gente viu que a qualidade muda. Porque precisa realmente de um cara com uma criação. Talvez a saída do Moisés, por causa das lesões que vem tendo, talvez isso também está pesando um pouco no elenco, porque o Tietê ele está vindo numa inconstância de jogos. Ele começa a jogar bem, daí no outro jogo ele já começa a amarelar. Ele é meio que um jogador que está em transição. Talvez no ano passado. Você acha que o sucesso dele ano passado subiu a cabeça? Acredito que sim, porque que nem quando o Eduardo Batista saiu, ele deu uma declaração falando que o Eduardo não colocava ele na posição, que ele estava acostumado a jogar com o Cuca. Na verdade, um jogador de futebol que recebe o que ele está recebendo, ele tinha que simplesmente falar assim, eu não estou numa boa fase, eu estou tentando me recuperar, porque vamos falar a verdade, no Audax o cara comia até grama para ser vendido para um time grande. Agora que está num time grande como o Palmeiras, e tem jogadores do lado dele que se ele dá um passe curto ali, vira um lance fenomenal. Então ele tem que entender que ele não precisa ficar o jogo inteiro ali ciscando para um lado, ciscando para o outro. Se ele fazer, eu acho que um jogo mais tático, que nem fazia o Moisés, talvez o elenco deles consiga ganhar uma grande força contra o Corinthians, que é um time que trunca jogo no meio campo. A dica assim, se vamos falar uma dica assim, pro Cuca, o que eu acho que o Cuca deveria fazer é abusar das pontas com o Roger Guedes. Porque o meio campo do Palmeiras ele é muito inchado, mas com pouca qualidade até então. E o Borja, pra mim, ele não é um centroavante que valeu a pena eles trazerem. Talvez o Ábila seria um jogador que tá querendo sair do Cruzeiro, seria muito melhor para a posição do Borja. E o Borja é uma saída imediata. Você falou de um time que tá desorganizado, que é o Palmeiras, agora tem um time que tá muito pior, que é o São Paulo, né? Porque vamos falar a verdade, o São Paulo tomar 3 gols em clássico, como foi do Corinthians, como foi do Santos ontem, não é só culpa do Rogério também, né? Porque a diretoria também tava de brincadeira com ele. Monta um time e vende todo mundo no meio do ano. Não dá só para culpar o Rogério, apesar de que ele tem uma parcela de culpa muito grande no fracasso do São Paulo essa temporada. Foi eliminado em 3 competições, em 3 jogos seguidos praticamente, 2 em 3 dias, ficou 20 dias sem jogar e quando voltou a jogar foi eliminado de novo por um time de bairro da Argentina, que nunca tinha saído da Argentina. Aí também não dá para segurar o técnico, não é verdade? Vamos falar a verdade, o Rogério Ceni, eu acho que ele foi o menos culpado dessa saída dele, porque ele foi o que, se a gente for dar uma olhada, o Rogério Ceni ele não tem uma colocação assim fundamental como treinador ainda. Ele devia fazer o quê? Devia ter pegado treinamento de base. E vamos falar a verdade, eu acho que a gestão, né? Como a gente pode olhar, as gestões dos times tá muito desfalcada, né? E a gente olha aqui no Brasil, os caras se preocupam muito em vender jogadores para ficar rico. Mas o time de São Paulo, ele tá de absurdo. O cara acaba de vender o Rodrigo Caio, que até então era considerado o grande zagueiro do time, que pra mim é um volante, e tá faltando muito. Ô Douglas, vamos falar a verdade, cara. Você que é meu irmão aí, entende, a gente sempre tá conversando. A colocação do Rogério Ceni como treinador foi precipitada já, como a nação tá falando, né? Porque ele foi um cara que surgiu como um ídolo, mas tinha acabado de sair de um goleiro.
que também estava em grande fase. Mas vamos falar do elenco. O elenco do São Paulo para essa temporada provavelmente está buscando alcançar o feito do Atlético Goianiense, que até então é apontado como a queda certa. Não, sim, o São Paulo é um time grande, é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, por que não, né, com os títulos mundiais. O Rogério Ceni foi o grande jogador do São Paulo, foi um grande goleiro, foi um grande goleiro, Apesar de ter sido eliminado em 3 campeonatos, né? Porque, como treinador, ele pode ter sido um ótimo goleiro. Apesar de ter falhado no final da carreira dele. No final da carreira dele, na verdade, só deu alegria pros rivais, na verdade. Não, sim, final de carreira dele, a idade pesou. Ele não era um goleiro já com a mesma qualidade. Eu acho que ele forçou muito por não se aposentar. E o início da carreira dele como treinador foi uma precipitação muito grande. Muito grande esse início dele como um treinador, porque se você pegar o grande treinador na atualidade, que é o Zinedine Zidane, ele começou com o time de base do Real Madrid. E também eu acho que... Faltou humildade pro Rogério, não faltou? Não, faltou ele querer começar de baixo. Ele fez cursos lá fora, mas até então não tinha treinado um grande time. Não, e ele também foi usado como um instrumento político pelo presidente de São Paulo, porque teve eleição agora em março no São Paulo, e o Rogério foi cabo eleitoral do Leco, que ganhou a eleição, porque se o outro candidato ganhasse, é claro que o Rogério teria sido demitido depois de passar vergonha e ter sido eliminado pelo Defensa e Justiça da Argentina, né? Na Sul-Americana, que vamos falar a verdade. Ser eliminado por um time daquele é pra acabar, né? Pra fechar o São Paulo. Sim, o Rogério Ceni eu acho que já não tinha sido demitido antes, porque ele tinha um acordo com o São Paulo. Se eu não me engano, era 40% de aproveitamento que ele deveria ter. 47%. Se ele tivesse 47% de aproveitamento, o Rogério Ceni não poderia ser mandado. Se fosse mandado embora, o São Paulo ia ter que pagar por ele. 5 milhões de reais. Como ele não foi, como eles esperaram muito, o Rogério começou numa queda livre. E sem jogadores como Luiz Araújo, que foi vendido. Agora o Rodrigo Caio, que talvez seja um dos últimos jogos dele agora. O Dorival vai perder ele, que é o principal zagueiro. O Arboleda, que jogou muito bem ontem, até muito bem, entre aspas. Porque o São Paulo não jogou bem. Tomou 3 gols e depois resolveu querer jogar no final para fazer 2 gols. Um time grande, que se diz grande, não pode entrar num clássico e perder o clássico do jeito que perdeu. Talvez esses gringos possam dar a nova chance, né? O Chaves, o Arboleda, podem ser os jogadores que façam do São Paulo voltar a querer sonhar um dia em classificar para algum torneio. Mas o jeito que está jogando não merece nem sair da zona de rebaixamento. Vamos ver por aí o que o Dorival Júnior, que é um grande treinador, fez uma história bonita no Santos. Vamos ver o que ele vai fazer decorrente do campeonato aí. Mas o Dorival eu acho perigoso contratar ele nessa situação, porque você lembra quando ele assumiu o Palmeiras em 2014? O Palmeiras estava nessa mesma situação. O Gareca tinha chegado no Palmeiras, trouxe um monte de argentino. O Palmeiras, ele ficou 10 jogos no Palmeiras, deve ter perdido quase todos. O Palmeiras na metade do campeonato estava na zona de rebaixamento. Chegou o Dorival, teve um turno inteiro para tirar o Palmeiras de lá e não conseguiu. O Palmeiras foi salvo pelo Santos aquele ano. E eu tô olhando aqui a tabela na próxima rodada, tem São Paulo e Atlético Goianiense. O Lanterna e o Vice-Lanterna. Esse vai ser o melhor jogo da rodada ou vai ser o pior, na sua opinião, Jefferson? O jogo, confronto do desesperado, né, mano? Querendo sair da zona de rebaixamento e o outro brigando também pra não se afundar de vez. Mas acho que esse jogo vai ser um jogo bem interessante, temos que ficar de olho nele aí, porque vai ser bom, mano, ver a qualidade que o Dorival Júnior vai colocar no time do São Paulo aí. E tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho aí, tentando tirar o São Paulo dessa zona de rebaixamento. Quem você acha que ganha, São Paulo ou Atlético Goianiense? Pra mim vai dar empate esse jogo ainda, porque Dorival Júnior vem com pouco tempo de São Paulo, ele vai estar experimentando coisas no time ainda, então ele não vai ter um time formado, um time pronto logo de cara. Ele vai precisar de um tempo de adaptação ainda para poder achar o time certo para colocar esse time de volta às vitórias. Douglas, também quinta-feira o Flamengo recebe o Grêmio. O jogo do vice-líder, o Flamengo, contra o terceiro colocado, o Grêmio. Vai ser um jogo bom? Quem você acha que ganha?
Eu acho que eu torço para o Flamengo ganhar. Eu acho que o Flamengo ganha, porque dentro de casa está com 100% de aproveitamento. Mas vai ser, sem dúvida, o melhor jogo do campeonato até aqui. O Corinthians e Grêmio era para ser um jogão, acabou que foi mais Grêmio. E, de repente, o Corinthians fez um gol e o Grêmio foi e perdeu um pênalti com o Luan, batendo de forma ridícula para a defesa do Cássio, que ontem pegou um pênalti do Lucas, que também bateu muito mal. Mas eu acho que o Flamengo e o Grêmio vai ser o melhor jogo da rodada. O Grêmio, apesar de vir de 3 derrotas, e sabendo que é esse jogo, que é o jogo que vai fazer ele poder subir de novo na tabela, e sendo o Renato Gaúcho um jogador, como foi um grande jogador, por tantos clubes que passou, inclusive o Flamengo, eu acho que ele, com o espírito vencedor dele, não vai admitir uma derrota, a 4ª derrota consecutiva. Então eu acho que o Flamengo é favorito, principalmente com os Evertons, o Guerreiro e o Diego. Então eu acho que pode ser um 2-1 para o Flamengo e um grande jogo. Podem assistir porque vai ser o melhor jogo da rodada. Quarta-feira também temos no Maracanã clássico Fluminense e Botafogo. O Botafogo que ontem teve a volta do Jefferson, goleiro de seleção. Para mim, o melhor goleiro do Brasil. Devia estar sendo convocado, vai voltar a ser convocado com certeza. Voltou, pegou pênalti. E quarta-feira o Botafogo joga com o Fluminense. Você acha que esse vai ser um jogo bom, Glaucio? Acredito que sim, porque se a gente for observar o elenco do Botafogo, ele não é um elenco tão qualificado, mas tem grandes surpresas que está acontecendo nesse campeonato. Um caso deles é o Bruno Silva, que para aqueles que apreciam um futebol de volantes, ele vem chegando muito bem no apoio ao ataque do Botafogo e vem fazendo grandes gols. O Jefferson, com certeza, ele tem tudo, mas tudo mesmo para poder voltar à grande fase. Ele já mostrou a vontade e determinação entrando em campo nesse final de semana. Ele é um goleiro que teve grandes passagens e acredito eu que só não está num time, talvez, numa ponta de uma tabela com um time diferente ou fora do mercado brasileiro, por causa dessas lesões que ele vem tendo, né? É cruel a gente for olhar isso. Como o Gatito também entrou e deu muito bem a conta do recado, carregando principalmente esse time do Botafogo até onde está na Libertadores, se a gente for olhar. Está mantendo uma boa posição na tabela pelo elenco que eles têm. A aposentadoria precipitada do Montilho por causa da deficiência física que ele já está tomando, por causa da idade, ele está sabendo que o corpo dele já não reage mais, vai fazer muita falta. O Camilo, que até então para todo mundo seria o destaque desse campeonato, era uma grande coisa para você olhar pelo elenco que o Botafogo tinha, era o jogo dele, porque ele é um jogador diferenciado. Agora, se você olhar do outro lado, você observar o Henrique Dourado, apesar de todos os gols dele ser quase todos de pênalti, mas ele é um cara que, vamos falar a verdade, se não fosse os pênaltis ele não seria o artilheiro do campeonato. Mas ele é um cara que tem uma garra e mostra uma determinação naquele ataque veloz. Que agora tem aquele Marcos Calazans, que é um menino, Marco Júnior, Richardson. São jogadores que vêm fazendo grande diferença. Wellington Silva, que jogou no Arsenal da Inglaterra. Apesar que o Wellington Silva eu não acredito que esteja no mesmo nível do Richardson, que pra mim acho que é o principal jogador naquele ataque. E o Marcos Calazans, com certeza, ele vem numa fase diferente, porque é um menino que do nada está surgindo e tá fazendo grandes jogos, né? E apoiando muito bem. Se você for olhar o sistema defensivo do Fluminense, a gente já não é tão fã, né? Porque o Fluminense, a defesa dele leva muitos gols. Então eu acho que o Botafogo é capaz de fazer um empatezinho ou acabar ganhando fora. E o Douglas falou aqui que o grande jogo, na opinião dele, vai ser Flamengo e Grêmio. Eu discordo totalmente. Pra mim, o melhor jogo vai ser Palmeiras e Corinthians aí. É um jogo do líder disparado, 32 pontos, o Corinthians, contra o quinto colocado, o Palmeiras, com 19. E se o campeonato, se os times quiserem que o campeonato tenha alguma graça, o Palmeiras tem que ganhar esse jogo. Porque se não ganhar, o Corinthians ficando 13 pontos ou 16 pontos na frente do Palmeiras, que talvez aí o grande time do Brasil, o time que mais investiu. Grande time não, né? Porque não vem jogando nada, mas o time que mais investiu foi o Palmeiras. O Palmeiras tem que ganhar esse jogo. Se o Corinthians conseguir ganhar ou conseguir um empate, é um jogo que tem cara de empate, porque o Corinthians vai entrar para jogar como jogou contra o Grêmio, buscando uma bola, se defendendo e jogando do jeito que vem jogando desde o começo do ano, jogando muito bem. Aliás, não perdeu nenhum clássico esse ano, vários clássicos disputados, vários clássicos ganhados. E
bom, é o que vai acontecer. O Corinthians vai jogar desse jeito, o Palmeiras vai pressionar e eu espero que seja o grande jogo da rodada. Mas o único problema para não ser o grande jogo da rodada é que Flamengo e Grêmio são times ofensivos. O Corinthians, mesmo sendo um time que está fazendo bastante gols, ganhando até por goleadas, convencendo com o futebol dele, ele vai jogar para defesa. Palmeiras vai jogar 100% para o ataque porque está desesperado. O Palmeiras está com grande desespero, ele está intercalando, mesmo com esses 4 vitórias que vinham seguidas no campeonato, perdeu esse jogo para o Cruzeiro. E perdeu na Libertadores para um time fraco, mesmo sendo fora de casa. O Barcelona é um time de contra-ataque, é um time de velocidade. Só que o Palmeiras, como um time com o elenco que tem, ele poderia muito bem ter matado o jogo rapidamente, fazendo 2, 3 gols, mesmo sem o Guerra, jogando com o Zé Roberto. E eu acho que contra o Corinthians, o Palmeiras tem a oportunidade de fazer bastante gols. Só que o Cássio, que é um goleiro de grande estatura, ele pode fazer boas defesas, porque o Cássio vem numa grande fase e o Fernando Praz pode ser talvez o mico da rodada, porque o Jô está querendo manter essa estima de ser o rei dos clássicos. Ele vai querer fazer gol, porque fez um contra o Ponte Preta agora e com certeza tem tudo para fazer um gol em cima do Palmeiras. Rapidinho, quem você acha que ganha o clássico, Corinthians ou Palmeiras? Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo ou 1-0 para o Palmeiras. 1-0 Corinthians, vem demonstrando grandes atuações em clássicos do Jô, né? Acho que ele vai acabar ainda metendo mais um ainda em cima do Palmeiras só para frustrar a nação palmeirense. Acredito que vai ser um jogo de 2-1 pro Palmeiras, justamente por causa da velocidade dos palmeirenses. E por causa que muitas vezes a gente olha o Cássio também não é um goleiro que tá indo bem, mas ele tem grandes falhas, né? Ele é um goleiro mais alto do que bom. Bom, como eu disse, eu acho que é um jogo com cara de empate, mas para não ficar em cima do muro, eu acho que o Corinthians ganha 1-0, gol do Jô, assistência do Romero. E muito obrigado, gente, por vocês terem ouvido nosso programa aí. E espero que vocês gostem e possam ajudar a divulgar mais nosso projeto, nosso programa Fute Sagrado. E um abraço, valeu!